Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Beatriz Avis, de Relações Públicas do Núcleo de Meio Ambiente. A gente vai dar início agora à 29ª Semana do Meio Ambiente do Núcleo de Meio Ambiente da UFPA, para comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente, com o tema Tensões e Ações Ambientais em Tempos de Pandemia. Para esta mesa, a gente vai apresentar a nova política estadual de gerenciamento costeiro, com a Patrícia Miranda Menezes da SEMAS, com a Alessandra Massal do ICMBio. Nós teríamos agora o professor também Gilberto de Miranda Rocha, diretor do Núcleo de Meio Ambiente, mas houve um probleminha técnico, e nós daremos início da mesma forma, tá bem? Então, eu passo a palavra ao Alessandro Massal. Bom dia, Alessandro. Bom dia. Bom dia, Beatriz. Bom dia, Patrícia. Bom dia. Meu nome é Alessandro Massal, né? Sou do Núcleo de Gestão Integrado, ICMBio, no Salgado Paraense, no litoral, e sou também mestrando do NUMA, né? Em Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Local na Amazônia. Queria agradecer primeiro pela oportunidade que foi oferecida, né, de estar discutindo o gerenciamento costeiro, que eu entendo que seja uma pauta que mereça cada vez maior destaque no cenário estadual do Pará, estado do Pará, né? Tendo em vista a importância econômica, social e ambiental que os ecossistemas costeiros e marinhos desse estado abrigam. Então, vou apresentar aqui. É muito comum, quando a gente fala na região amazônica, nós geralmente lembrarmos das riquezas que nós temos na nossa faixa terrestre, né? Nós temos a floresta tropical, uma das maiores florestas tropicais do mundo, uma rica biodiversidade. Contudo, é necessário que a gente passe também a reconhecer as riquezas que nós possuímos no nosso ecossistema costeiro e marinho. No litoral do estado do Pará, nós temos a descarga do rio Amazonas, que representa 16% da água doce descarregada nos oceanos, né? Isso acarreando uma grande quantidade de sedimentos, nutrientes e matérias orgânicas. Isso gera um ambiente único no litoral do estado. Ambiente único esse que também proporcionou o fato de que a gente abriga atualmente a maior faixa contínua de manguezais do mundo, né? Assim como essas condições possibilitaram que o Pará passasse a ter um dos maiores potenciais pesqueiros do país. Toda essa riqueza, nosso litoral, também se refletiu nas atividades de nossas populações, né? Isso aí gerou uma série de possibilidades para desenvolvimento de pluriatividades, onde os quais destacamos dos pescadores tradicionais do nosso litoral, né? Existem diversas formas de aproveitamento desse recurso para desenvolvimento do seu modo de vida, né? Sendo que esse aproveitamento desses recursos também foram determinantes para a nossa riqueza cultural. Se você observar, em várias manifestações culturais nossas, nós temos componentes advindos desse ambiente, ecossistema costeiro e marinho, que são determinantes para a nossa cultura, são fatores determinantes para a nossa reprodução cultural. O que ocorre? Historicamente, o Pará teve uma baixa densidade, uma baixa população pequena, né? Essa realidade passou a mudar nos últimos 60 anos, né? Você observa que, para a gente romper a barreira de 1 habitante por quilômetro quadrado, demorou séculos, né? Isso foi rompido mais ou menos na década de 40 para 50. No entanto, para a gente sair do patamar de 1,24 habitantes por quilômetro quadrado para 6,9, isso demorou menos de 60 anos, né? Então, o crescimento populacional está ocorrendo, assim como o desenvolvimento tecnológico, de possibilidade de deslocamentos, de comunicação, eles estão ocorrendo numa velocidade impressionante. Então, isso acaba rompendo com várias formas, restrições que delimitaram o uso desses ambientes costeiros e criando novas possibilidades para o aproveitamento e o uso desse recurso, entre as quais destacamos a expansão dos setores industriais, né, da indústria turística, que com a abertura das estradas, que se expandiu no nosso litoral.
a indústria pesqueira também, e, mais recentemente, a indústria portuária, sendo que o Pará é apontado a expectativa de que ele se torne um dos maiores polos portuários do país, né? Com possibilidade de exportação de milhões de toneladas de grãos, de produtos agropecuários, assim como para o recebimento defensivo agrícola, e ainda se torne um dos maiores pontos de distribuição de combustível. Então, a quantidade de combustível que transita atualmente em nossa costa e que tende é muito, muito grande. Além disso, há uma expectativa da questão da expansão da indústria petrolífera e outras indústrias energéticas. A petrolífera houve a concessão dos blocos exploratórios, né, que alguns já se encontram em processo de licenciamento. Então, essas possibilidades tecnológicas refletiram a produção de diversas outras, surgimento de novas outras formas de utilização. Ocorre que esse crescimento populacional, juntamente com a velocidade da infraestrutura, tudo, ela não tem sido acompanhado do devido planejamento, a integração das ações públicas para garantir um desenvolvimento sustentável da nossa região, da zona costeira do Antônio. Isso se refletindo, destacamos que, primeiro, a antropização da vegetação nativa. Durante o período, basicamente, iniciando a questão das ferrovias, Belém Bragança, houve a antropização de praticamente 90% da vegetação hoje, que se encontra na macrozona nordeste do estado do Paraense. Então, o que acontece hoje? Tem um déficit florestal, onde praticamente toda a vegetação nativa que se encontra, ou em mata ciliar ou em manguezais, o que acaba acarretando maior pressão sobre esse recurso, assim como nos rios que abastecem os manguezais. Outro fator também que merece destaque é o fato da ocupação desordenada, que certamente favoreceu para que hoje o Estado esteja sendo altamente impactado pelo avanço da erosão. Diversas faixas da nossa costa têm sofrido com processos erosivos. Outro ponto que também merece destaque é a questão da ocupação desordenada, né? Nós temos a expansão urbana sobre faixas de rios, de manguezais, e isso tem se tornado, produzido múltiplos impactos sociais e ambientais. Também vale destacarmos que, com o surgimento da expansão de novas atividades, também surgiram novas ameaças e potenciais ameaças. Uma aqui que nós vamos destacar, dois que destacamos. Primeiro é a questão da biopoluição marinha. O tráfico de navios, ele geralmente estuda a ponto que ele vem acarretado com espécies exóticas, que merece que, à medida que esse fluxo aumenta, ele necessita ser monitorado e bem como controlado. Aqui nós temos, apresentando uma foto, o camarão mais claro é o camarão regional, litoral, e abaixo nós temos o camarão tigre, que é proveniente da Ásia, né? Então, esses camarões foram capturados já agora na costa do litoral paraense. Então, já mostrando que há necessidade de a gente começar a desenvolver uma expansão da parte da indústria portuária, intensificar nosso processo de monitoramento e bem como de controle de espécies exóticas, né, para que a gente garanta nossos recursos tradicionais. Outro ponto que devemos destacar é que, na mesma proporção que a gente tem a maior faixa de manguezais contínuas do mundo, ela representa um risco também, um dos maiores riscos de sensibilidade, a questão de sensibilidade do homem. Essa faixa é uma das faixas mais extensas de sensibilidade ao óleo que nós temos no litoral brasileiro. O que isso quer dizer? Que, no caso de um acidente, como a gente testemunhou recentemente no caso do Nordeste, nós seríamos múltiplas vezes impactados. E a complexidade para atuar numa situação dessa também seria múltiplas vezes superior, assim como os impactos que isso acarretaria, por conta de toda essa extensão que nós temos de área sensível ao óleo. Se você pegar essa carta de sensibilidade ao óleo do Nordeste ou de outra região, você vai verificar que não são tão extensas essas faixas nas demais regiões, né? Isso aí dá certo. Então, isso são ameaças potenciais que elas comprometem os serviços ecossistêmicos dos manguezais paraenses. Serviços esses que estudos recentes têm calculado, de forma até subestimada, em mais de 220 milhões por ano, né? E subestimado
a gente destaca, por quê? Porque muito dos benefícios que esses manguezais, serviços ecossistêmicos, não têm informação. Então, com certeza, os valores dos serviços ecossistêmicos são muito superiores a esses 200 milhões por ano. Assim como aqui no estado do Pará, no mundo inteiro, cada vez mais a gente está tendo atenção à questão do ecossistema costeiro e marinho, seja pelo fato de grande parte da população mundial residir nessas regiões, ou ainda para essa região prover recursos determinantes para a população mundial. Né? Então, essa preocupação tem gerado uma série de discussões e evoluções em busca de soluções para garantir a sustentabilidade desses ecossistemas. Sendo que na última conferência dos oceanos, realizada em 2017, 3 pontos foram destacados com relação à necessidade de garantir a sustentabilidade desses ambientes, assim como a garantir o cumprimento da ODS 14. Primeiro, a necessidade de uma abordagem integrada, interdisciplinar e intersetorial. A cooperação, coordenação e coerência da política em todos os níveis de governo. Então, a gente precisa conseguir superar essa setorização das políticas públicas, né? Educação, saúde, econômica, infraestrutura, meio ambiente, e a gente tem que conseguir trabalhar de forma articulada e integrada cada vez mais, uma vez que elas são políticas públicas complementares, né? Que só vão ter eficiência, a devida eficiência, a partir do momento que elas estão devidamente articuladas. O terceiro ponto que eles destacam é o envolvimento de todas as partes interessadas, sendo que a gente destaca esse terceiro ponto como um dos maiores desafios que nós enfrentaremos no gerenciamento costeiro no estado do Pará. Em consonância com essas orientações internacionais, o Brasil já vem também, desde 88, ou até um pouco antes, desenvolvendo a questão da Política Nacional de Gerenciamento Costeiro. Então, ele vem desenvolvendo instrumentos, discussões, tudo. Basicamente, nós temos hoje como modelo de gerenciamento costeiro um colegiado, que é no âmbito do CIRM, a Comissão Interministerial de Recursos do Mar, recebe o apoio do MMA e dos 17 colégios de gerenciamento costeiro, coordenação de gerenciamento costeiro estaduais. Né? Então, essa é a estrutura que foi montada a nível federal para estar desenvolvendo a questão do gerenciamento costeiro. A nova política estadual de gerenciamento costeiro guarda estreita relação com as orientações que estão sendo construídas, tanto a nível internacional quanto nacional. Sendo que uma das primeiras pontos que a gente destaca dessa nova política de gerenciamento costeiro é que existe, historicamente, a gente tinha uma definição em relação à zona, qual seria a área que abriga a zona costeira dos paraenses. Então, essa nova política ela já traz a definição de 5 áreas, 5 setores, né, da zona costeira, a definição por município, onde nós temos de verde o setor Marajó Ocidental, de amarelo Marajó Oriental, terceiro o continental estuarino e o quarto o flúvio marinho, né, de Lilás, e de azul claro o Costa Atlântico Paraense. Então foram 5 setores que eles fizeram, o que eu entendo que sejam muito importante à medida que o litoral paraense ele é composto de uma diversidade ambiental, de infraestrutura e social, levada de diversidade. Né? Então, a partir do momento que a gente começa a dividir essa setorização, a gente tende a ter uma melhor percepção desse local, dessa diversidade local. Na política estadual também, assim como na federal, eles estão se baseando também numa comissão técnica de gerenciamento costeiro, a Secretaria do Meio Ambiente, e a gente verificou também um empenho na questão do envolvimento do município, no processo de descentralização e participação da questão do gerenciamento costeiro. Nós destacamos, em consonância com o que está sendo discutido, né, que ele trouxe entre seus princípios garantir a participação de todos os atores envolvidos na gestão. E também trouxe, entre seus objetivos, valorizar e garantir o modo de vida dos povos e comunidades tradicionais, né? Sendo que a gente reitera que a gente considera como um dos maiores desafios a questão de garantia da participação de todos, o que certamente envolve a questão das populações, principalmente por conta do nosso litoral paraense, ele contar com centenas de famílias tradicionais, com populações tradicionais, que têm elevado interesse na gestão e na conservação
Então, como a gente pode ver, o Alessandro caiu, né? Vamos aguardar para ver se ele retorna. Enquanto isso, professor Gilberto, dê as boas-vindas aos público participantes. Bom dia a todos. Hoje nós iniciamos a 29ª semana do meio ambiente do NUMA, do Núcleo do Meio Ambiente da UFPA. O tema: tensões ambientais em tempos de pandemia. Estávamos há pouco com a participação do Alessandro Marçal, do Instituto de Suprimento de Biodiversidade, mas hoje nós iniciamos a semana, quer dizer, o dia 5, né, pela falta de energia em vários bairros de Belém. Então, o que eu gostaria de dizer inicialmente é que esse ano o NUMA está fazendo 29 anos de existência. Todos os anos temos nos dedicado à realização da nossa Semana de Meio Ambiente. E esta, não é, com um tema muito interessante que envolve as ações ambientais em tempos de pandemia. Quase 30 anos de existência, o Núcleo de Meio Ambiente recursos naturais da nossa região e, ao mesmo tempo, tem buscado o estabelecimento de política de desenvolvimento ao embate. O que temos, por exemplo, no dia de hoje é um conjunto de mesas de debate, oficina e lançamento de livros. Inicialmente, com a primeira mesa, é um debate inicial sobre gerenciamento costeiro, a nova política estadual de gerenciamento costeiro do Estado do Pará. Estavam, como eu disse, com a participação do Alessandro Marçal, do Mendes, né, mestrando, que concluiu o nosso mestrado no PPGDAM. E temos, além da minha participação, a participação da Patrícia Menezes, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Podemos retomar, eu acho que já há condições, vamos retomar a exposição do Alessandro Marçal. Ele retornou e caiu novamente, professor. Bom, então, para que a gente continue com o debate, as condições hoje técnicas não estão boas. O que estava sendo exposto pelo analista ambiental do ICMBio, o Alessandro Marçal, eu gostaria de fazer algumas considerações no que diz respeito aos debates sobre, em termos de ordenamento territorial, da nova política de gerenciamento costeiro do Estado do Pará. A gente considerar alguns aspectos, né? Uma pergunta seria altamente relevante, né? Por que o interesse, né, pelos estudos costeiros, né? É claro que é preciso que a gente realmente pontue, na medida em que, no tempos, por exemplo, de pandemia, né, de uma visão mais voltada para questões, por exemplo, que envolvem a saúde, nós tenhamos, por exemplo, que evidenciar, que ela se torna muito mais evidente quando a gente considera as peculiaridades dos espaços costeiros a nível global. Uma das características dos espaços costeiros é a alta concentração populacional. É uma das regiões mais densamente habitadas do planeta. Só aqui, por exemplo, no estado do Pará, nós temos cerca de quase 50% da população vivendo na zona costeira. No Amapá, nós temos cerca de mais de 80%, 83%. E no Brasil, nós estamos chegando quase a... Podemos até considerar também o aspecto é que na zona costeira da Amazônia brasileira nós temos, por exemplo,
3 grandes regiões metropolitanas, capaz de Belém e de São Luís, do estado do Maranhão. Embora menos ocupadas, se a gente considerar a zona costeira brasileira, mas é preciso que a gente considere esse aspecto, né, desse processo, por exemplo, de ocupação, de densificação populacional que tem se estabelecido nos últimos anos, principalmente nos últimos 30, 40 anos. Um outro muito relevante é que, além das especificidades que envolvem os ecossistemas, por exemplo, costeiros, as suas potencialidades, as suas vulnerabilidades, as mudanças ambientais globais, não é? A gente deve considerar os diversos usos e os interesses que são cada vez mais divergentes do ponto de vista, por exemplo, do uso dos recursos naturais e do estabelecimento de políticas de desenvolvimento. Isso é bem típico também aqui do nosso contexto regional, não é? Historicamente, na nossa região, principalmente considerando a zona costeira, nós temos 2 estruturas espaciais ou socioespaciais, não é, que são herdadas do passado. Não é? Que é o que nós chamamos, não é, de uma estrutura espacial ligada ao extrativismo e à pesca, onde você tem uma certa concentração de populações tradicionais, não é, principalmente pescadores e coletores. Isto se evidencia tanto na costa do Amapá, como se evidencia na parte central da zona costeira paraense, do Golfão Marajoara, como desde Belém até São Luís do Maranhão, nessa zona costeira recortada, né? Repleta, por exemplo, de rias, de baías, onde você tem a presença de pequenas cidades, né? Principalmente a atividade pesqueira, né? Então, esse uso histórico, né, que se vem e que se nasceu com a colonização, ele ainda está presente. E ele está presente também associado a outra estrutura espacial, que é o que nós chamamos, né, de uma estrutura espacial associada à primeira, que se vincula à agricultura familiar. Do ponto de vista ambiental, não é, a primeira estrutura se vincula ao mangue, não é, aos manguezais, como bem acentuou o Alessandro Massal, quando ele destaca que nós temos uma das áreas mais extensas de manguezais do planeta, e a segunda, não é, se associa às chamadas planícies costeiras, não é, e os planaltos rebaixados, não é, que popularmente, na nossa região, nós conhecemos como as áreas de terra firme. Então, a agricultura familiar, o extrativismo e a pesca, não é, são as principais atividades, historicamente, não é, desde o Amapá até, como eu disse, o estado do Maranhão. Não é? É importante que a gente considere essas 2 estruturas, não é? Porque justamente são os usos modernos, os usos que têm emergido, principalmente nos últimos 40 anos, que têm colocado de desenvolvimento que possa futuramente se estabelecer em bases mais sustentáveis, ligadas, por exemplo, à conservação ambiental. Gostaria de destacar, por exemplo, que nesses espaços históricos da agricultura familiar e, ao mesmo tempo, de políticas de conservação. Ali estão presentes as chamadas reservas extrativistas marinhas. São mais de 10 reservas extrativistas, né? Inclusive, estava previsto a constituição de mais 3 na zona costeira, mas não foi possível, né, frente às novas políticas ambientais do Estado brasileiro. Então, esse tipo de atividades ligadas mais à conservação ambiental, né, e que é responsável em grande parte por esse perfil mais, digamos assim, preservado da nossa zona costeira, está
permanentemente conflitando com as atividades, como eu disse, mais modernas e mais recentes, entre as quais a pesca industrial, por exemplo, né? Que é presente a partir de atividades de tecnologias muito mais avançadas, né? E de tecnologias de avanço, né, sobre recursos costeiros muito mais modernas em relação à atividade pesqueira artesanal, né, típica das nossas populações tradicionais. Além disso, né, a presença, né, do sistema portuário. Né, cada vez mais os espaços costeiros da Amazônia se transformam em espaços estratégicos do ponto de vista do escoamento da produção regional. Se isso já funcionou de forma eficiente no passado, hoje tem implicado a projeção de um novo sistema portuário, como se já se pensou em construir o porto do Espardarte, em Curuçá, em Barcarena. Não é? Essa nova, digamos, base, né, logística, né, de escoamento dos produtos regionais, terminam por, de alguma forma, entrar em conflito com essas estruturas do passado. Né? Caberia também destacar a atividade industrial. A atividade industrial, como todos nós sabemos, é bem presente em Barcarena. Não é? Eu gostaria de destacar, às vezes as pessoas não conseguem compreender o que seria a zona costeira. Alessandro Mastaldo destacou a nova regionalização da zona costeira proposta pelo Estado. Isso é muito importante, porque nós consideramos todo o arquipélago Marajoara, consideramos desde Abaetetuba até Viseu, não é, como parte da nossa zona costeira. São cerca de 47 municípios. Entre Abaetetuba e Viseu, nós temos cerca de 30 municípios que mais são densamente ocupados da zona costeira do nosso estado. Então, as atividades portuárias e industriais, elas praticamente alteram as condições, por exemplo, de reprodução dessas populações tradicionais. Um outro evento, que é sobretudo importante, é a atividade turística e a ela associada à urbanização. Salinópolis, né, parte de Belém, por exemplo, como Mosqueiro, Marapanim, cuja expressão maior é Marudá, ou mesmo a ilha de Algodoal, não é? Maracanã, são municípios, São João de Piabas, que estão reconhecendo esse processo de urbanização mais intenso ligado à atividade turística. Não é? Então, há um conflito, né? E, portanto, há necessidade do estabelecimento de políticas, aí vem justamente o valor maior da nova política estadual de gerenciamento costeiro, que é da perspectiva de conciliar, não é, esses modelos que são divergentes do ponto de vista da perspectiva do uso dos recursos, das suas conexões, dos seus interesses, né, as estruturas herdadas do passado que permanecem e que são necessárias sobreviver. Não é? Então, a nova política, ela prevê a necessidade do estabelecimento de um planejamento de ações, por exemplo, que se levem em conta, não é, a associação mais de perto, o diálogo mais próximo entre o Estado e aí, logicamente, a própria União, o governo federal tem que estar presente nesse diálogo, até porque existe uma política nacional de gerenciamento costeiro, não é? E as políticas que serão desenvolvidas na escala local pelos municípios. Como eu disse, são 47 municípios, com características diferentes. Uma coisa são os municípios, por exemplo, da parte ocidental de Marajó, da parte leste de Marajó, que são muito mais vinculados às atividades do mar. Não é? Outros são os municípios, por exemplo, da Amazônia Atlântica, como o caso de Salinópolis, né, de São João de Piabas, ou mesmo os municípios mais estuarinos, como Belém, Abaetetuba, Barcarena, etc. Então, há necessidade, em primeiro lugar, do estabelecimento de uma política de conciliação e diálogo, para que se possa, na verdade, encontrar os caminhos mais adequados para o estabelecimento de um desenvolvimento sustentável na zona costeira. Um outro ponto importante, que eu acho que seria importante destacar, da nova política estadual de gerenciamento costeiro, é a participação social.
né? Isso é fundamental, né? Praticamente 20 anos, desde 2000 para cá, desde que as reservas extrativistas marinhas entraram no Sistema Nacional de Unidade de Conservação, né, se tem criado todo um conjunto de aprendizagens de vivência territorial nessa zona costeira, que implica participação, de reconhecimento dos seus recursos, da necessidade de preservação, né, do estabelecimento de políticas sociais que melhorem as condições de vida do povo da zona costeira, né? Associa muitas vezes a comitês de bacias, como o comitê da bacia do Marapanim, para que se possa dialogar sobre o uso dos recursos pesqueiros. Não é de hoje que nós temos visto a presença, não é, de conflitos envolvendo a atividade industrial, não é, e a atividade pesqueira artesanal. Isso é constante, inclusive envolvendo outras unidades da federação. Então, essas considerações são importantes para que a gente possa se aproximar a um processo de valorização da zona costeira como espaço de interesse, certamente, dentro da política do Estado do Pará, não é? Que envolve, por exemplo, interesses que incluem aí o escoamento dos produtos regionais amazônicos, não é? Mas que nós não podemos deixar de ter em mente, não é, os interesses daquelas populações que, ao longo do tempo, têm cuidado, digamos assim, preservar os nossos recursos da nossa zona costeira. Zona costeira essa é uma das mais ricas do mundo, na medida que dá a presença, por exemplo, de praticamente de 1/4 do recurso em termos de manguezais do planeta. Ok. Alessandro? Oi, Beatriz. Bom dia. Obrigada, professor, pelas suas contribuições. A gente pode retornar agora ao Alessandro e depois a gente passa para a Patrícia? Tá, ok. Ok. Então, apresenta, Alessandro. A gente você parou? Então, tem um pico de energia aqui, faz parte da nova dinâmica, né? Faltou duas coisas a apresentar, né? Justamente cair em cima da questão da participação social, que o professor Gilberto destaca, né? E colocar o seguinte: o gerenciamento costeiro do estado do Pará, ele tem uma oportunidade, uma grande oportunidade. Por quê? Atualmente, a nossa região também abriga uma das maiores faixas protegidas, faixas contínuas de manguezais protegidos do mundo. Aqui eu estou apresentando um recorte do litoral amazônico, né, que, de acordo com Pereira, a definição de Pereira vai do Amapá, da fronteira com a Guiana Francesa, até a Baía de São Marcos e São Luís, né? Então, nós temos aqui 40 unidades de conservações. Essas unidades de conservação, tanto de nível estadual, federal, estadual e municipal. Então, é uma oportunidade que nós temos, que além dos municípios, como o professor Gilberto já colocou, de estar nos valendo desses territórios para conseguir mobilizar e garantir a participação de todos, o controle ambiental dessas situações, né? O controle ambiental. Um dos controles mais eficientes é justamente aquele que está no dia a dia. Os pescadores, as pessoas que utilizam, trafegam na região, diariamente elas estão lá e tem um monitoramento. Então, isso que nós queremos colocar como um determinante, né, para o gerenciamento costeiro, é cada vez mais integrarmos eles e nos valermos desses territórios, né, do município, locais, das unidades de conservação. Como colocou o professor Gilberto, elas têm gerado um aprendizado, têm gerado a questão das populações tradicionais, um diálogo. Esse diálogo não é um diálogo simples, ele requer uma série de estratégias diferenciadas, ele requer um empenho, um esforço, né? E para otimizar os recursos e o tempo que nós temos, é indispensável que a gente passe a integrar essas políticas com as demais políticas, a política de unidade de conservação, com as demais políticas que ensinam a exercer, para que a gente possa articular, como já vem sendo a ideia de garantir uma eficiência no zoneamento costeiro. Então é isso, pessoal, eu queria agradecer. Obrigado. Encerrado.
Então, agora a gente passa a palavra à Patrícia. Patrícia, seja bem-vinda, bom dia. Nós estamos lhe ouvindo, Patrícia. Bom dia a todos e a todas. Beatriz, considerando que falta só 7 minutos para terminar, e em respeito ao próximo painel que vai iniciar, eu vou ser bem breve, então pode dispensar a minha apresentação, tá? Obrigada. Eu sou Patrícia Menezes, estou diretora de Ordenamento, Educação e Descentralização Ambiental na SEMAS, que tem entre as suas áreas de atuação o gerenciamento costeiro do estado do Pará. Já me sinto bastante contemplada pela fala do professor Gilberto e pelo professor Alessandro, do ICMBio, desculpa, e devido ao nosso tempo, vou ser bem breve, né? Então, já foi mencionada a política estadual do gerenciamento costeiro, muito bem comentada pelo professor Gilberto e pelo Alessandro. Então, queria só falar aí agora, né? Qual é o próximo passo? Qual é o nosso próximo passo? Então, a política foi aprovada recentemente, agora no mês de maio, então esse foi, né, no vocabulário da política pública, esse foi o momento da implantação da política, né, com a aprovação da legislação, e agora nós temos que dar um próximo passo, que se chama implementação. São palavras parecidas, mas que têm significados diferentes, que vocês devem saber muito bem. Então, nesse segundo passo da implementação da política, né, de tirá-la do papel, então a SEMAS está nesse momento fazendo justamente esse planejamento para tirar essa política do papel, e para isso nós vamos planejar ações de curto, médio e longo prazo. No curto prazo, na política que vocês podem encontrar facilmente, que foi publicada no Diário Oficial do Estado, agora no final do mês, ela descreve os objetivos da política e os seus instrumentos. Então, para que ela seja tirada do papel, nós vamos, nesse primeiro momento, priorizar 3 instrumentos, que são o plano de capacitação e difusão de conhecimentos sobre a zona costeira, a elaboração do plano estadual de gerenciamento costeiro. E aí, isso nós vamos fazer, eu achei bastante interessante a fala do Alessandro, porque todas as nossas ações, Alessandro, elas vão ser alinhadas às diretrizes da década do oceano, que começa agora em 2021. E aí, essa questão que tu destacaste, não é? Que, na verdade, ela é inerente, é uma diretriz de todas as agendas de desenvolvimento da ONU, o envolvimento de todas as partes interessadas. Essa vai ser a base do processo de elaboração do Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro, alinhado às diretrizes da década do oceano. E, para isso, a SEMAS, o governo federal, na verdade, por meio do MCTIC e da Marinha, que representam o Brasil no âmbito da COI, né, que é a Comissão Oceânica na Unesco, que está responsável pela década do oceano, o Brasil vai realizar, no segundo semestre, uma série de oficinas, vão ser uma por região, para acolher as contribuições dos governos subnacionais para a elaboração do Plano Nacional de Implementação da década. Inclusive, isso vai ser anunciado agora na segunda-feira, dia 8, é o Dia Internacional do Oceano, e aí vai começar, é quando a gente vai começar o anúncio e a divulgação dessa série de ações que vão ser realizadas ao longo do segundo semestre. A primeira oficina regional será a da região norte, e quem será o responsável, né, pela organização regionalmente, lá tem um comitê nacional de organização, mas na região norte, quem vai ser o host, né, o anfitrião, vai ser a SEMAS. Essa oficina ela vai ocorrer de 24 a 28 de agosto, e vamos envolver todos os atores locais interessados e atores chaves nessa construção que vai subsidiar não só a elaboração do Plano Nacional de Implementação da década, como também o nosso Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro.
Um outro passo muito importante para a implementação de qualquer política pública é monitoramento e avaliação. Então, por isso que o terceiro ponto priorizado nesse nosso planejamento de curto prazo será a criação do Sistema de Informação de Gerenciamento Costeiro, também é um dos instrumentos previstos na política. Para isso, nós vamos iniciar um processo, né, de buscar parcerias de captação de recursos, porque, como vocês da academia bem sabem, né, sistemas de informação, principalmente utilizando os dados georreferenciados, né, todo esse tipo de dados desagregados também, não são muito baratos, então, esses são, já deu tempo, né? Então, esses são, dentre os diversos instrumentos previstos na política, esses são o que nós, enquanto SEMAS, vamos priorizar inicialmente no curto prazo, e os outros instrumentos, eles serão contemplados nesse planejamento de médio prazo que nós estamos elaborando nesse momento, já que a aprovação da política é bastante recente. Então, desde já, falta só um minuto para encerrar, queria aproveitar para agradecer em nome do secretário Rodolfo, que havia sido convidado para participar, mas como vocês devem imaginar, hoje é um dia que tem milhares de agendas de meio ambiente e ele, infelizmente, não pôde participar, me pediu para representá-lo, mas em nome dele e do secretário Mauro, em nome da SEMAS, agradecemos o convite que o NUMA fez para comentarmos a política e convidar todos vocês a assistirem no dia 8, às 17 horas, a Rede ODS Brasil, em parceria com a SEMAS, a RARI Brasil e o GT Agenda 2030, vai promover um webinar sobre a década do oceano. Vocês podem assistir no canal YouTube RARI Brasil. Na verdade, vai ter a semana inteira, todo dia às 5 horas, um webinar relacionado a essa temática do oceano. Então, muito obrigada a todos e a todas. E na segunda-feira também fiquem atentos que vai ser lançada essas ações que eu falei para vocês, essas oficinas regionais, e uma série de ações voltadas à década do oceano. Muito obrigada. Obrigada, Patrícia. Desculpa pelo pouquinho tempo que ainda restou, mas as suas falas foram super objetivas e importantes. Professor Gilberto, Alessandro e Patrícia também. Temos uma pergunta do André Sombra é técnico do Núcleo de Meio Ambiente também. A pergunta dele é: o modelo de gestão participativa com os atores locais se coloca como uma alternativa viável para os municípios e unidades de conservação desse espaço com diferenças espaciais e interesses distintos? Fica aberta a pergunta para todos. Bom, eu acho particularmente todo o processo de participação social, que envolve inclusive a possibilidade do estabelecimento do que a gente pode chamar de democracia política, envolvendo diferentes atores sociais, os seus interesses legítimos, claro, não é? É sempre importante do ponto de vista do estabelecimento de políticas de desenvolvimento. Ainda não se superou, não é? Penso eu, a necessidade da participação social. É claro que nos tempos de hoje, não é, o rumo que está se estabelecendo do ponto de vista das políticas de desenvolvimento coloca em risco, coloca em questão, não é, que esse tipo de participação social, principalmente dos atores que são muito mais, os atores sociais muito mais vulneráveis socialmente e que têm baixa representação política, não é, se constitui, logicamente, um problema muito sério. Não é? Mas eu gostaria de destacar que, no caso da zona costeira, nós temos praticamente 20 anos de aprendizagem do ponto de vista da participação. Isso é algo enriquecedor, quando a gente pensa, por exemplo, do fato de que comunidades cada vez mais pensam no seu futuro, pensam nos recursos que detêm, e, inclusive, pensam nos direitos territoriais, nos seus direitos, naqueles que estão, na verdade, contidos e presentes dentro da Constituição.
não se trata somente dos interesses do ponto de vista da sua existência como membro dessa sociedade, mas também como necessariamente como interesse e como direito ao processo de desenvolvimento, à inclusão social e ao respeito, logicamente, com que diz respeito à sua vida e aos seus próprios recursos. Todo o processo de desenvolvimento ele implica tentativa de conciliação, mas ele implica também conflitos. O conflito é inerente a toda e qualquer sociedade, uma vez que existem classes sociais, grupos e interesses que são divergentes, como eu mencionei. Mas a política estadual, penso eu, ela tem que ir nessa direção, da tentativa de conciliação, do diálogo. O diálogo é importante para construir, logicamente, um processo de desenvolvimento e superarmos, pelo menos, eu não digo acabar com todos os conflitos ou com todas as possibilidades, mas criar uma coerência possível para o estabelecimento de processo de desenvolvimento. Obrigado. Alessandro? Eu entendo como, se eu entendi direito a pergunta, eu entendo como uma alternativa viável, mais do que viável. Né? Nós temos uma lacuna de dados em relação à zona costeira paraense, amazônica em geral, muito grande. Você tem uma lacuna de dados. E a gestão participativa, certamente, eu vejo como uma alternativa mais viáveis para proporcionar justamente a superação dessa lacuna de dados, né? Através do conhecimento tradicional, muito aportado, e da multiplicidade dos atores. Né? Você tem atores locais, estaduais, de múltiplos interesses. Então, eu entendo como uma alternativa mais que viável. Agora, o que é necessário é a gente entender que esse processo não é um processo, como eu falo, dado, né? Ele é um processo que requer construção. Ele requer constantemente que seja aprimorado à medida que a gente vai evoluindo o conhecimento e se aprimora esse processo participativo. Recentemente, o Museu Paraense Emílio Guedes publicou uma 150 anos de ciência da Amazônia, né, onde o pesquisador Barter aponta que a piramutaba, que é consumida, vamos dizer, capturada pelos pescadores do litoral paraense, ela tem o ponto dela a rota migratória dela vai desde os antes até aqui. Então, você envolve a quantidade de atores interessados, né, pegando só esse recurso. Então, eu entendo como viável, que é necessário, é um processo de aprendizado, que a gente precisa aprimorar e desenvolver uma ferramenta cada vez mais que a gente possibilite perceber esses atores, né? Entendendo que, vamos dizer, existem vários atores que ainda precisam ser percebidos no processo de participativo, para aprimoramento. É um processo da minha percepção. Câmbio. Eu queria só dizer que eu estou contemplada na fala do Gilberto e do Alessandro e que toda e qualquer política pública, o processo participativo é essencial para que ela atenda da melhor forma possível, não só as demandas da comunidade, mas também para encontrar melhores soluções para os desafios locais. Gestão pública sem participação social não é viável em pleno século XXI. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Alessandro. Estamos chegando, professor Gilberto, ao final do nosso tempo, né, do nosso painel. Então, eu queria agradecer ao público que está nos assistindo. Estamos com mais de 60 pessoas do nosso ao vivo, né? Continue com a gente. Daqui a pouco vamos passar para um outro painel sobre regulação fundiária com o professor Benatti. Professor Gilberto, se quer se despedir, agradecer. Inicialmente, eu só gostaria de pedir desculpa pelos problemas iniciais, né, que são vinculados à questão da disponibilidade de energia. Isso é realmente um dos grandes desafios que nós temos nos tempos hoje, né? É um problema muito sério. Mas agradecer a Patrícia da SEMPA, Patrícia Menezes e da Rede ODS pela
participação em boa exposição, ao pesquisador e analista ambiental do ICMBio, Alessandro Massal, pela sua participação, né? E agradecer também a coordenação da Beatriz Avis e o suporte do Ricardo Camacho, né, dentro desse primeiro painel. Né? Convido a todos para dar continuidade, né, a assistir a Semana do Meio Ambiente com os demais painéis. Obrigado. Obrigada a todos. Logo, logo a gente vai entrar com um novo painel, tá bom? Aguarde só um minutinho.